Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A prévia do PIB, o indicador de atividade econômica do Banco Central, que na verdade usa uma metodologia diferente do IBGE, que mede oficialmente o PIB, mas essa prévia já nos dá uma ideia do que pode ter sido o ano 2018. Cresceu a economia pelo segundo ano consecutivo, um crescimento menor do que, obviamente, se imaginava no começo do ano passado. Mas, mesmo assim, é o segundo ano consecutivo de crescimento, ou seja, se coloca aquela recessão de 2015, 2016 mais para trás ainda. A China mantém a tarifa ao frango brasileiro, mas alguns frigoríficos brasileiros foram isentos dessa tarifa. A gente conhece essa história daqui a pouquinho. 14 empresas ficaram isentas dessa sobretaxa porque fizeram um acordo com o governo chinês. O Ibovespa de realização de lucros hoje, portanto, terminou um pouquinho em baixa e também o dólar em baixa. Aí nós temos uma explicação de melhora no ambiente econômico também depois do anúncio dos pontos primordiais, alguns pontos primordiais da reforma da Previdência feito ontem pelo governo. E o carnaval é sinônimo de finanças e geração de empregos também. O cenário econômico está no ar. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou um crescimento da economia do ano passado acima de 1%. É o segundo ano consecutivo que a gente tem crescimento na economia, porque a gente veio de uma recessão, você se lembra, em 2015 e 2016, severa. 2017 saímos da recessão e agora a confirmação de um novo ciclo econômico para o país. Mas vamos dar uma olhadinha, porque, obviamente, o crescimento é, sim, uma notícia positiva. Se a gente se lembrar dos prognósticos econômicos que tínhamos no final de 2017 e começo de 2018, era de um ano com um crescimento muito maior. Se falava num crescimento mínimo de 2,5%. Alguns estimavam até 3% de crescimento da economia no ano passado. Mas vamos relembrar de pelo menos 3 fatos do ano passado que, obviamente, mexeram muito com a economia. Primeiramente, uma mudança na política de juros dos Estados Unidos que drenou recursos de economias emergentes logo no começo do ano passado, como é o caso da economia brasileira. A economia brasileira é uma economia emergente. Depois, em maio, talvez o fato principal, pelo menos no primeiro semestre, foi a greve dos caminhoneiros. 11 dias de greve dos caminhoneiros que afetou a vida inteira no país. E, obviamente, isso traz uma série de dúvidas, sobretudo para a economia, que depende, obviamente, do transporte de caminhoneiros. Vamos lá. E no segundo semestre, o período eleitoral, como normalmente já se podia esperar, mas mesmo assim turbulento, que também afetou boa parte das decisões, esperando o resultado da eleição. Tanto é que a gente teve crescimento em dezembro. O dado está aqui. A economia cresceu 0,21% em dezembro. No ano fechou com 1,15%. O IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. E se eu comparar 18 com 17, ou seja, o mês de dezembro de 18 em relação ao mês de 17, eu também tive um crescimento, o que demonstra claramente que o ano passado, apesar dos problemas todos, foi melhor do que 2017, que já tinha sido positivo. Tá, eu tenho que levar em conta que não é um crescimento dos sonhos e está muito aquém das necessidades do país. Mas eu tenho que levar em conta também este fato aqui. Vamos lá. Em 2014, 15, 16, nesse mesmo índice de atividade do Banco Central, todos os números foram negativos, sobretudo em 2015 e 2016, com quedas acima de 4% da economia. Em 2017, eu tive a virada. O impeachment aconteceu no final de 2016, no meio de 2016, e nós tivemos uma mudança da economia. Um crescimento de 0,93 pelo índice de atividade econômica do Banco Central, em 2018 de 1,15, agora com os dados finalizados de dezembro. Eu volto à tela anterior só para mostrar o seguinte. O PIB 2017, e aqui eu estou falando de dado oficial do IBGE, foi de 1,1% de 2017. Tinha sido de 1%, você se lembra, depois o IBGE fez uma revisão nos números e elevou o PIB para 1,1%. Ou seja, eu tenho a divulgação pelo IBGE do Produto Interno Bruto no dia 28 de fevereiro. Aí nós teremos os números oficiais, porque é exatamente o IBGE quem mede oficialmente o Produto Interno Bruto brasileiro. A estimativa do mercado ainda é de 1,25%, mas há quem aposte num crescimento até de 1,4%, ou seja, muito maior do que a gente viu aqui pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que também dá para perceber
historicamente é menor do que propriamente o PIB, ou seja, é uma estimativa que não tem exatamente a mesma metodologia, mas é um indicativo, ou seja, nós teremos crescimento sim no ano passado, mas lamentavelmente menor do que se imaginava, mas enfim, eu exemplifiquei aqui 3 fatos que foram notáveis do ponto de vista de afetar a economia brasileira no ano passado. Os juros americanos, a política de juros no começo do ano, que drenou recursos, aumentaram os juros dos Estados Unidos, a greve dos caminhoneiros e depois o momento da eleição que, digamos, adiou boa parte dos investimentos, que nós vamos ver provavelmente agora no mês de janeiro e fevereiro, porque esses investimentos começaram a ser retomados no final do ano passado, sobretudo no mês de dezembro. Bom, a China manteve a sobretaxa às exportações de frango do Brasil para o país, mas algumas empresas brasileiras, são 14 no total, terão isenção de tarifa. A Vanessa Casalino está em São Paulo e tem detalhes dessa história. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Entre essas 14 empresas estão a BRF e a JBS. A gente lembra que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e também o maior fornecedor para a China. Essa isenção vem enquanto o Brasil tenta resolver uma questão antidumping lançada em agosto de 2017, ou seja, o Brasil estaria inundando o mercado chinês com o nosso produto nacional. Agora a China vai isentar as empresas brasileiras desde que as vendas sejam feitas acima de um preço mínimo que não foi divulgado. De acordo com o Pequim, uma lista de empresas vai ser excluída das tarifas como parte de um compromisso de preço firmado entre China e Brasil. A lista desses exportadores também não foi divulgada. No ano passado, uma determinação preliminar tinha fixado impostos entre 18% e 38% sobre as importações chinesas de frango. Agora, Pequim decidiu por tarifas entre 17% e 32% a partir de domingo agora, por 5 anos. Essa mudança acontece depois que os preços chineses da carne de frango chegaram a níveis recordes no fim do ano passado por causa da produção doméstica, que ganhou mercado interno com a barreira tarifária. Mesmo assim, cálculos preliminares da investigação antidumping indicam que as exportações brasileiras de frango para a China devem registrar alta de cerca de 10% em 2018 em relação ao ano anterior, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos dar uma olhadinha como ficaram as ações dessas empresas. Por exemplo, a JBS teve alta de 2,83% hoje, muito em função dessa decisão que ela está, digamos, isenta da tarifa pelo governo chinês. E no caso da BR Foods, mesmo assim, uma queda de 0,35%.